Olá, crianças! Bom dia para quem está assistindo a aula de dia, boa noite para quem está assistindo de noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, se cuidando, não é mesmo? Hoje nós vamos ter mais uma aula de história e nós vamos continuar fazendo a correção das folhas que a gente mandou para vocês, ok? Na aula de hoje, nós vamos continuar fazendo a correção das páginas do Já Aprendi do livro de História. Vamos corrigir das páginas 82 até a página 85. E eu vou fazer um lembrete para você. O momento da correção das atividades também é um tempo de estudo. Se você tiver dúvidas, volte aos textos do capítulo 3. Começando na página 82. Leia o trecho a seguir e, em seguida, faça o que se pede. A cultura familiar é composta de elementos e características que tornam cada família única. Por isso, é possível dizer que cada família possui a sua própria cultura. Aponte dois elementos que compõem a cultura de uma família e a tornam única. Lembre-se, pessoal, que você aqui pode ter escrito de outra maneira. O importante, primeiro, é que você siga o verbo de comando. Nesse caso aqui, aponte, ok? E depois, se você fez alguma coisa diferente, não se preocupe. O importante é que você tenha seguido a ideia da questão. Cada família possui seus valores e suas tradições. Na letra B, reflita sobre a realidade da sua família e apresente para cada elemento apontado no item anterior um aspecto relacionado à sua cultura familiar. Então, aqui você vai apresentar esses aspectos de acordo com a sua família. Veja só como eu registrei. Por exemplo, minha família se reúne aos domingos na casa da vovó e sempre come bolo de frutas nos aniversários. Ou seja, são tradições de uma família. Você com certeza escreveu de outra forma, de acordo com as tradições da sua família. Na letra C, embora cada família possua sua própria realidade, sua própria cultura, existem algumas características às quais toda família deve estar atenta ao construir as suas regras, seus valores e seu dia a dia. Converse com sua professora e seus colegas e façam uma lista coletiva que reúna algumas dessas características. Então, vamos pensar aqui, gente. Valores que devem ser desenvolvidos em todas as famílias, independente de algumas diferenças que possam existir. Então, por que esses valores são construídos? Para que a gente possa viver bem em sociedade. 3 exemplos. Cuidados com os ambientes públicos. Por exemplo, uma praça. Você vai para passear numa praça ou andar de bicicleta, você vai ter todo o cuidado com o que você faz lá. O respeito às pessoas, o respeito aos animais, o cuidado com o lixo, não é mesmo? Respeito às leis e aos direitos, né, gente? Isso não é uma escolha, isso é uma obrigação. A gente precisa respeitar as leis e os direitos de todos. Respeito ao próximo, cuidar do próximo na convivência. Então, aqui, gente, eu dei alguns exemplos. Confira o seu e se tiver tudo certo, ok. Vamos continuar. Na página 83, a gente começa observando essas imagens. E na letra A, está pedindo para a gente circular a imagem que se refere às responsabilidades das crianças dentro de casa. Então, nesse caso aqui, vocês devem circular a criança que está organizando o próprio quarto. Na letra B,
O trabalho infantil é proibido por lei no Brasil. Contudo, há uma diferença entre o conceito de trabalho infantil e a ideia de responsabilidades e tarefas de cada um dos membros em uma família, inclusive as crianças. Apresente a diferença entre as duas imagens anteriores. Então, nesse exercício, pessoal, nós vamos fazer a leitura novamente dessas imagens para a gente poder apresentar a diferença sobre isso que a questão está pedindo, ok? Então, vamos ver. Na imagem, uma criança está trabalhando para ganhar dinheiro e na outra, a criança está organizando os seus brinquedos. Ou seja, a diferença que eu apresentei aqui é que em uma imagem nós estamos falando de trabalho infantil, o que é proibido por lei no Brasil. E na outra nós estamos falando de uma criança que está cumprindo um combinado feito com a família. Na letra C, converse com sua professora e seus colegas e responda: quais podem ser as causas da exploração do trabalho infantil em uma família? Que tipo de valores podem estar ausentes em uma situação como essa? Ou seja, o que não tem nessa família que está permitindo que uma criança trabalhe? Então, vamos pensar um pouquinho. Existem algumas possibilidades que podem ser a causa da exploração do trabalho infantil. Pais desempregados que obrigam as crianças a contribuírem em casa, falta de conscientização dos pais e adultos, ou ainda, gente, o governo não fiscaliza esse tipo de trabalho. Ou seja, são pessoas dentro de uma família que não estão pensando que a criança não está preparada, nem fisicamente, nem emocionalmente, para trabalhar. Que na infância o importante é estudar, brincar e ter todos os direitos garantidos. Ou ainda, pessoal, uma família que está passando por necessidades financeiras e acha que a criança deve contribuir com isso. Ou também pode ser a falta de fiscalização, porque o governo é aquele que deve garantir os direitos da criança. Nós já lemos sobre isso. Na página 84, o texto diz o seguinte: todos os dias de manhã faço a lição de casa e vou para a escola à tarde. Mas hoje me esqueci de fazer minha tarefa e a professora reclamou e mandou um bilhete para a minha casa. Mamãe me deu uma bronca e papai disse para refletir sobre o que aconteceu e sobre minha atitude. Então, deitei na cama para pensar sobre a importância de se fazer as lições de casa. Continuando, me perdi um minutinho aqui, gente. As lições da escola. Queria que meus pais entendessem que às vezes é difícil ser criança. Temos de nos lembrar de quase tudo e maneirar nas travessuras. Sentimos tantas coisas, mesmo assim, sei que meus pais gostam muito de mim, por isso ficam zangados quando o dever de casa fica em branco ou quando faço bagunça. Eles querem que eu tenha a melhor educação possível. Agora penso no meu futuro. Quero viver e fazer coisas boas. Ir bem na escola, brincar com meus amigos e aprender tudo que meus pais puderem me ensinar. Então, gente, esse é um registro de uma criança que levou uma bronca dos pais porque deixou de cumprir a tarefa da escola. Na letra A, está pedindo para a gente sublinhar com lápis vermelho o trecho no qual o personagem conta um fato do seu presente, atual. E com lápis azul, o trecho do qual ele
pensa no futuro dele, ou seja, naquilo que ainda vai acontecer. Então, nós sublinhamos aqui de vermelho esse trecho, mas hoje me esqueci de fazer minha tarefa. Entenderam? Do tempo presente. E de azul, quero viver e fazer coisas boas, ir bem na escola, brincar com meus amigos, ou seja, uma ação que ele ainda planeja para o futuro. Na letra B, apresente um valor que você acredita que possa ser importante para a família do personagem. Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos 2 verbos de comando. Primeiro a gente apresenta e depois a gente justifica. Um valor importante para essa família é que cada um tenha responsabilidade de cumprir suas tarefas. E na página 85, assim como o personagem do texto, você também deve levar uma bronca de vez em quando. Pode ser, né, gente? Coisa de criança. Cite uma situação em que seus pais geralmente chamam sua atenção. Geralmente, gente, quer dizer que vem acontecendo, tá certo? Por exemplo, quando eu não arrumo meu quarto. E aí vem a bronca da mamãe. Já combinamos isso, hora de organizar o quarto, não é assim? Na letra B, embora uma bronca dos pais possa deixar você triste, você deve saber que muitas vezes ela é necessária. Em casos como representado no texto da questão anterior, daquela que nós lemos o relato do menino, a bronca significa que os pais estão abandonando a criança, que os pais estão cuidando da criança, que os pais estão tratando a criança com falta de carinho ou com indiferença. Então, nós sabemos que a bronca significa cuidado. Eles querem que você aprenda o melhor para que você seja uma pessoa feliz. No número 8, nenhuma família é igual a outra. Cada família e mesmo cada componente, cada membro da família possui uma história, além de conhecimentos, costumes, crenças, preferências e hábitos próprios. Na letra A, está pedindo o seguinte: apresente um hábito ligado a uma crença de um membro da sua família. Alguma coisa que a pessoa acredita. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Um hábito que está ligado a uma crença pode ser ir à igreja aos domingos. A pessoa acredita e, por causa disso, ela decide frequentar a igreja aos domingos. Se você colocou esse ou um outro hábito, tudo bem. Apresente um conhecimento que seus pais lhe ensinaram muito tempo atrás e que você acredita que guardará pelo resto da sua vida. São muitas essas situações, não é mesmo, gente? Que os pais da gente querem ensinar uma coisa bem bacana para a gente. E a gente sabe que isso, mesmo quando você for um adulto, você não vai se esquecer. E aqui eu coloquei uma situação que foi sempre muito importante para mim e para minha família. Meus pais me ensinaram a ser cuidadosa com as pessoas, me ensinaram a cuidar dos meus amigos. Esse é um hábito que eu tenho, que eu trouxe lá da minha infância para a minha vida adulta. Então, pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha feito uma correção bem bacana e que tenha aprendido coisas importantes, não só para você escrever, mas para a sua vida. Ok? Até mais, pessoal!